No programa desta semana você verá como foi a carreata em defesa da vida organizada pela APUESP. Vai saber mais sobre a história das epidemias na humanidade. E vai ouvir um professor que divulga a matemática humanista. Confira. O dia 7 de julho, terça-feira, foi marcado pelas carreatas promovidas pela APUESP em defesa da vida. Acontecem carreatas em várias cidades do estado. E aqui na capital, a concentração ficou no bairro da Vila Mariana, próximo à subsede sudeste da APUESP. O objetivo é sair daqui em carreata sentido à Avenida Paulista. Hoje o estado de São Paulo inteiro está, os professores do estado inteiro estão fazendo carreatas e manifestações públicas, em defesa da vida e, é claro, demonstrando a sua contrariedade com a possibilidade sequer de voltar às aulas num ambiente ainda de bastante perigo para a sociedade brasileira, por conta da pandemia. Então é mais uma ação da APUESP objetivando garantir que nossos alunos, nossos professores e professoras, nossos funcionários de escolas não sejam obrigados, por pressões quaisquer que sejam, de ordem econômica ou de ordem ideológica, voltarem num momento em que a pandemia ainda está aí, causando mais de 65 mil mortes no Brasil. Portanto, é impensável o retorno às aulas nesse momento. Mesmo o anúncio feito pelo governador de retorno em setembro, ele me parece bastante prematuro, diante do que nós estamos vivenciando, do que nós estamos assistindo. A presidenta da APUESP, a professora Bebel, participou da carreata na cidade de Piracicaba. Na semana passada, ela apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa que cria uma linha de crédito para os professores da rede pública de ensino. Então, a gente fez esse projeto de lei no sentido de incluir digitalmente, de forma que a juros baixos, eles pudessem ter acesso a esses aparelhos, seja laptop, enfim, computadores, para poder, enfim, trabalhar, Olha só, o meu desejo era que o governo desse isso, mas já que não deu, a gente, então, se tiver juros baixos, isso é possível, isso já teve no passado, na gestão do secretário Gabriel Chalita, os professores aclamaram, gostaram, Eu acho que isso seria uma medida muito importante. Se a Assembleia Legislativa aprovasse esse projeto de lei, seria muito importante se meus colegas acatassem e aprovassem esse projeto de lei, porque também é uma medida de emergência. Por quê? Porque já que tem que usar as tecnologias de informação e comunicação e tem que ter acesso, a internet, tem que ter um computador também à altura. A história da humanidade não é marcada apenas pelos grandes impérios, guerras e o avanço tecnológico. É também pelas epidemias e pandemias que afetaram diversos povos e, consequentemente, a educação. Hoje, nós vamos mergulhar no passado para entender os impactos causados por essas doenças na sociedade. Antes de mais nada, é importante explicar as diferenças entre os termos. Surto é um aumento inesperado do número de infectados por determinada doença em uma região específica. Endemia não está relacionada à quantidade, mas à grande frequência de casos de uma doença em determinada região. Já a epidemia ocorre quando o número de surtos cresce, abrangendo várias regiões de determinada cidade, por exemplo. E a pandemia é uma epidemia que atinge grandes proporções, podendo se espalhar por um ou mais continentes ou por todo o mundo. A pandemia do novo coronavírus tem um cenário semelhante ao que já aconteceu em outros momentos da humanidade.
Entre 1333 a 1353, a peste bubônica, também conhecida como peste negra, pode ter matado mais de 100 milhões de pessoas. No século XVIII, a cólera, a tuberculose, a varíola e a gripe espanhola foram epidemias marcantes e assustadoras. Apesar de na gripe espanhola existirem recomendações para as pessoas não saírem nas ruas, ficarem em casa, não ficarem propensas a tomar ventos e resfriar, etc., né, não teve a proporção que teve o isolamento social do coronavírus. Talvez a novidade imposta aí pelo coronavírus seja essa experiência nova de isolamento social no mundo inteiro que a gente realmente nunca viveu na escala em que a gente viveu na história da humanidade. Assim como no coronavírus, na gripe espanhola, as escolas também foram fechadas. A diferença é que, na época, o presidente interino Delfim Moreira baixou um decreto para que nenhum aluno repetisse de ano. E em 1904, a solução encontrada para combater a tuberculose foi criar escolas ao ar livre. A gente está vivenciando um período histórico e isso é muito didático para a gente, para as pessoas. Não pela história em si, né, não mas pelo fato da gente estar vivenciando isso, a gente vai lembrar muito mais dos detalhes desse período daqui a alguns anos, e isso faz com que cresça esse conhecimento histórico, a gente possa entender melhor o que foi esse período de isolamento social, né? E isso no mundo inteiro, né? Existem muitas experiências já de museus que estão colhendo experiências, relatos, né, das pessoas vivenciando epidemias nos Estados Unidos, na Europa, enfim, né? Então a sociedade também já está se organizando para colher as memórias desse isolamento social e do Covid-19. A matemática para muita gente é um mistério. Fórmulas complicadas, equações abstratas, cálculos complexos. Pensando na forma como lidamos com isso, matemáticos e filósofos criaram nos anos 90 a matemática humanista. Quem explica pra gente é o professor Carlos Matias, da Universidade Federal Fluminense. A matemática humanista ela é uma filosofia da matemática. É uma filosofia que entende que a natureza da matemática e dos seus objetos é cultural. Ou seja, ela traz para o centro da questão a humanidade, o nosso entendimento, o meio sociocultural, né, a dimensão do indivíduo, a dimensão psicológica, né, a dimensão estética, a dimensão cultural, histórica. Então todos esses pontos que normalmente ficam de fora das visões mais tradicionais da matemática estão presentes na filosofia humanista da matemática. Então não é aquela matemática seca, árida, meramente manipulativa de conta, de cálculo do certo e do errado, mas uma visão mais inclusiva que tenta falar dos nossos problemas, como nós resolvemos esses problemas ao longo da história, as ferramentas que foram desenvolvidas, os contextos envolvidos, né? As questões envolvendo não apenas ensino, mas aprendizagem, o foco no aluno. Então são pontos importantes que essa filosofia traz. Perguntamos também para o professor Matias se os conteúdos da matemática humanista podem ser utilizados também por professores de ensino médio. Apenas do ensino médio, mas também do ensino fundamental, na verdade, não apenas a professores, mas a estudantes de qualquer nível. Qualquer um pode assistir aos vídeos. Naturalmente, há focos, por vezes, em determinados conteúdos que estão mais no ensino médio, por vezes mais no ensino fundamental, mas o foco do canal é tratar da perspectiva cultural, da perspectiva filosófica. Então, normalmente, isso pode ser assim, discutido por qualquer um. E não é assim muito papo cabeça, é assim aberta, é assim popular, é para as pessoas tentarem entender essas discussões importantes da filosofia da matemática que são deixadas de lado normalmente na escola, e como isso pode ser usado para incluir os nossos estudantes. Em agosto, a equipe do Matemática Humanista vai promover um seminário sobre matemática inclusiva, aberto a todos os interessados. O Educação na TV fica por aqui, mas pode ser assistido também através das plataformas digitais da APUESP. Até a próxima semana. Tchau!